É com grande satisfação, né, que vamos dar início à entrevista com o professor Marcelo Milan, especialista em economia. Então, ao longo dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, dessa nossa entrevista, né, vamos abordar alguns temas fundamentais, assim, para compreender os desafios, né, e as oportunidades que o Brasil vem enfrentando, e também no contexto econômico atual, né, do mundo. Então, a gente dividimos a discussão em 10 pontos estratégicos, né, que vão desde a conjuntura política e a distribuição de renda, até as perspectivas para o mercado de trabalho e para o setor externo. Então, o nosso objetivo é explorar a visão, né, do professor sobre esses temas, buscando reflexões, né, e propostas que possam enriquecer esse debate econômico, né, algo tão importante para a gente discutir hoje em dia. Certo, professor? Então, agradecemos a oportunidade de estar conosco e podemos começar, então, com a primeira pergunta aqui, né, que eu vou ler e aí depois a gente gostaria de saber a tua opinião sobre, tá? Então, a primeira pergunta é referente à economia mundial. Então, assim, quais são os desafios internos enfrentados pelo BRICS, né, em manter a coesão entre países com interesses econômicos e geopolíticos tão diversos? Bom, então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí o convite, né, do professor Cássio, Danilise, os colegas de turma, uma saudação especial para todos os alunos, para todas as alunas do Instituto. É uma satisfação participar aqui dessa atividade da área de macroeconomia, é bastante importante para a formação de vocês, né, espero poder contribuir aí de alguma forma, né, com base aí nesse roteiro que foi muito bem elaborado, né, foi feito com muito cuidado, foi muito bem pensado, né, questões muito importantes e pertinentes. Então, considerando essa primeira pergunta e tentando puxar um pouquinho mais para a parte de macro, né, porque aí tem uma questão que a gente chama de economia política internacional, né, que trata dessas questões, né, dos elementos políticos associados com os elementos econômicos, né. Então, eu acho que, assim, tem muito mais convergência, tá, de interesses econômicos e geopolíticos do que divergências, né. Então, é claro que existe uma heterogeneidade, né. A gente compara a China, por exemplo, que é uma superpotência, com a África do Sul, que talvez seja o país mais fraco do bloco, pelo menos do grupo inicial, né, porque agora houve essa expansão recente, né. Então, por exemplo, em termos geopolíticos, de conformar uma configuração internacional favorável aos países menos desenvolvidos, eu acho que isso daí, né, é um elemento de coesão, né, de reforçar, tá, os interesses comuns, né, todos eles querem que as regras internacionais sejam mais justas, né, que permitam que os países menos desenvolvidos tenham mais voz, tenham mais participação nos processos decisórios, né, e com tudo que isso implica, por exemplo, do ponto de vista de receber investimento estrangeiro direto, né, principalmente pelo fato de que, né, a China tem proporcionado essa possibilidade, né, de acessar recursos com investimentos, empréstimos e obras de infraestrutura. É claro que a China também, né, pensa muito na questão de proporcionar condições para que as mercadorias dos países possam, né, alcançar o mercado chinês e que a China possa também exportar seus produtos manufaturados, né. A Rússia hoje enfrenta um cenário bastante difícil, mas que mostra que, por exemplo, o Banco do BRICS foi uma das poucas instituições que permaneceu, né, porque ela não tem essa ingerência política do Ocidente, tá, que permaneceu aberto a fazer empréstimos, né, para a Rússia. Então, a Rússia deixou de acessar o mercado internacional, tá, de recursos e passa a ter no banco do grupo uma possibilidade de acessar esses recursos, né. Então, existem desafios muito mais do ponto de vista, né, de como reduzir essa heterogeneidade, fazer com que os países, né, possam ter um grau maior de proximidade, ainda que seja muito difícil, né, porque os estágios de desenvolvimento são muito díspares, tá, mas de tentar, né, fazer com que os países que estão ali em piores condições, né, ou que não estão tão dinâmicos, né, não apresentam um dinamismo tão forte como a China e a Índia hoje, que são as duas, né, principais economias do grupo, né, que eles possam crescer, que o Brasil, a Rússia, a África do Sul possam alcançar, né, taxas de crescimento maiores, e o bloco ajuda nesse sentido, né,
ampliando as trocas comerciais, ampliando os fluxos de investimento, de empréstimos, né? Então, existe aí uma institucionalidade, né, que faz com que haja, né, possibilidades e perspectivas mais positivas para os membros do grupo. Entendi, perfeito. Aí é uma oportunidade que abre mais oportunidade para o mundo todo, né? Também. Que a gente possa ter essa conexão, né, entre todo mundo, né? Exatamente. E todo mundo saia ganhando, né? Exatamente, um jogo de ganha-ganha. Exato. Então, seguindo, a segunda pergunta seria sobre conjuntura política. Então, de que forma a crescente polarização ideológica e a crise de representatividade dos sistemas democráticos tem impactado a estabilidade das instituições políticas e a formação de políticas públicas? Tá, isso também é um ponto muito importante, né? Então, hoje existe aí uma crise, né, que está muito bem retratada na questão de representatividade, né, uma confiança com relação à democracia, porque, se a gente olhar, né, nas últimas décadas, não necessariamente houve uma melhoria significativa no padrão de vida da média da população, principalmente nos países avançados, né? No caso dos Estados Unidos, isso é claro. Tá? Isso faz com que, né, haja uma revolta que se direcione no sentido de culpar as instituições, né, que supostamente seriam capturadas e apenas reproduziriam e favoreceriam os interesses de grupos minoritários, né, promovendo, por exemplo, hoje o fenômeno da concentração de renda, que ficou bastante bem retratado ali no livro do Piketty, né, que fez muito sucesso. Então, de fato, né, existe aí um crescimento muito rápido, né, de movimentos totalitários, né, em todo o mundo. Isso é uma característica que não diz respeito a um país ou uma região, né, um problema mundial, e, de fato, né, a gente nota que isso afeta a estabilidade das instituições políticas e, portanto, né, tem um impacto na formulação das políticas públicas e, principalmente, na implementação, na operacionalização, né. Então, por exemplo, toda e qualquer medida que seja, né, voltada para tentar diminuir um pouco essa concentração de renda e riqueza, né, vai ter uma resistência, né, e que vai, de alguma forma, tentar se atribuir os problemas, tá, a esse tipo de medida, né? Vai falar, ó, vai atender só um pequeno grupo, né? Então, se faz, por exemplo, uma política pública voltada para a indústria. Assim, então é uma medida que vai favorecer, né, os empresários e vai, não necessariamente, promover o bem-estar dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? E quando não necessariamente isso é verdade, né? Mas é o tipo de questão que pode, de fato, né, ser levantado, né? Pode sempre questionar quem que vai ganhar e quem vai ser beneficiado, quem vai ser beneficiada com esse conjunto de medidas, né? E, ao mesmo tempo, existem, né, políticas públicas que estão isoladas ou que deixaram, de alguma forma, de ter uma faceta mais pública, como é o caso da política monetária, né, porque houve um processo crescente de isolamento dos bancos centrais, né, por meio de medidas de independência, por exemplo, e aí, então, fica isolado desse tipo de medida e pode adotar medidas que não necessariamente também são favoráveis à maioria da população, né, e que vai, de alguma forma, contribuir também para esse quadro, né, de polarização e de crise de representatividade dos sistemas democráticos, né? Então, de fato, hoje as políticas públicas elas enfrentam um desafio, né, de conseguir algum grau de consenso, se não um consenso completo, mas pelo menos uma maioria folgada para poder implementar, formular e operacionalizar essas políticas, né? Então, de fato, elas podem ser prejudicadas, elas podem serem incompletas, o que vai agravar o quadro, né? Eu falo, tá vendo? Esse tipo de medida não dá certo, portanto, né, a gente tem que radicalizar e partir para medidas mais totalitárias ou autoritárias. Entendi, certo. E aí, já puxando um gancho, né, a gente já pode falar um pouquinho mais também sobre distribuição de renda, né, que seria a terceira pergunta. Então, assim, o Brasil tem adotado uma série de medidas que buscam melhorar a distribuição de renda, né, e enfrentar a desigualdade econômica no país. Citando como exemplo a reforma tributária sancionada em 2025, assim como programas sociais como Bolsa Família e PED-MEI. Diante desse cenário, é possível afirmar que a longo prazo essas ações serão realmente eficazes no combate à desigualdade? Isso é um ponto importante, né? Nosso Brasil sempre... Extremamente importante, Anelise, né? E aí a gente pega o gancho com a questão anterior, né? E aqui é focado mais especificamente, né, na nossa economia.
né, e aí também vale a pena lembrar, né, uma outra medida que é sempre muito importante, que, né, muitas vezes a gente foca nessas medidas redistributivas, né, como Bolsa Família e Pé de Meia, mas também tem as políticas, por exemplo, do salário mínimo, né, que no passado recente contribuíram bastante para reduzir a desigualdade, né, e agora tem essa questão de reduzir um outro ponto fundamental, né, do sistema tributário brasileiro, que é considerado injusto, né, ele é regressivo, ou seja, né, quem recebe menos acaba pagando mais como proporção das suas rendas na forma de impostos, né? Então, essa é uma medida parcial, né, as medidas mais estruturantes ainda não foram, né, votadas, como a questão da reforma do imposto de renda, o imposto da riqueza, né, agora tem essa questão da isenção dos impostos para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que é uma medida também importante no sentido, né, de tornar o sistema tributário menos injusto, né, e menos regressivo e mais progressivo. Né? Então, pelo menos com relação à experiência do Brasil, sim, né? Inclusive, isso também tem impacto lá na questão 2, né, na questão da polarização política, que uma das formas de reação que aparece é justamente isso, né, o fato de que se adota uma série de medidas que vão melhorar, né, a distribuição de renda, só que isso tem implicações, né, do ponto de vista dos diferentes interesses. Então, é claro que existem sempre aqueles que vão se posicionar contra, né, qualquer medida nesse sentido. Tá? Mas no longo prazo, né, se a gente considerar aí, né, o período que se inicia ali no início do século XXI, né, as medidas aparentemente proporcionaram, né, por um período relativamente longo de tempo, uma queda sustentada na desigualdade, né, então elas funcionaram, não foi uma coisa, né, passageira, né, que melhorou um pouquinho e depois voltou. A gente viu que a pandemia, de fato, complicou, né, um pouco esse quadro, ela, né, proporcionou a regressão, né, em alguma dessas medidas, ou pelo menos nos efeitos das medidas, mas hoje acredito que tem, né, um certo consenso de que é preciso manter, né, essas políticas de transferências, ainda que haja, né, uma ou outra crítica isolada, dizendo opiniões diferentes. Isso vai desestimular o trabalho, que não é verdade, né, e também muitos uma parte do público, né, que é alvo dessas medidas, não teria como ter uma inserção, né, produtiva no mercado de trabalho, né, então não teria a opção de ou recebe a transferência via Bolsa Família ou vai procurar um emprego, né, as pessoas mais idosas, por exemplo, que não têm contribuição, que não têm registro, não têm como se aposentar, né, elas vão receber outras formas de transferência e não teria opção de trabalhar, porque não tem como conseguir trabalho sem qualificação com idade avançada, né. E da mesma forma para as crianças, que são principalmente também um dos alvos do Bolsa Família, né, de garantir que elas tenham sustento para que elas possam se concentrar nos estudos, receber, né, as medidas de vacinação, que vai contribuir para que no longo prazo elas sejam também pessoas produtivas, né. Então, de fato, esses programas, junto, né, com outras medidas como o salário mínimo, se mostraram importantes para reduzir a desigualdade muito profunda, né, que caracteriza o nosso país e a nossa economia. Perfeito. E a gente fala também de questões básicas, né, de sobrevivência, né, que a gente sabe que o nosso país ainda é muito desigual, né, então tem algumas medidas que o governo precisa olhar, né, independente da questão de opiniões contrárias, enfim, né, tem que haver um equilíbrio, né, em tudo. A gente, né, para que ambos possam crescer, né, e talvez as pessoas que possam ter oportunidade, né, também de emprego, de mais estudo, né, e tudo, a gente precisa ter o básico, pelo menos, né, senão a gente não consegue. Exatamente. Né? Então, falando um pouquinho agora da pergunta 4, que é o mercado de trabalho. É algo muito interessante que a gente vem discutindo, né, e vai ficar cada vez mais forte, né, e a gente precisa olhar para isso, cada vez mais forte, né, e a gente vai ter que saber, vamos ter que aprender com isso, né. Então, referente à pergunta 4. Então, o avanço da inteligência artificial tem afetado diversas profissões, né, onde muitos trabalhadores têm sido substituídos por máquinas e sistemas automatizados. Neste contexto, quais impactos de uma redução da jornada de trabalho para 6 horas, né, que está muito discutido né, alguns meses atrás, estava muito forte essa discussão, teria no crescimento econômico e no mercado de trabalho? Também é uma questão muito importante, né? E aí tem também essa questão da jornada, não em termos de horas, mas em termos de jornada semanal de dias, né? A chamada 6 por 1, né? 6 de trabalho, 1 de descanso também tem sido questionado, né? Então, tem um quadro, né, de substituição que já vem, né, desde
pode colocar assim, desde a da Revolução Industrial, né? E o que vai acontecendo, né, naquelas áreas, né, naquelas ocupações em que se tem a possibilidade de rotinizar por meio de processos mecânicos, né, se substitui, então, e aí vai se deslocando, né, as pessoas para aqueles segmentos em que a substituição ou ela é muito cara, ou ela é inviável tecnicamente, e aí no setor de serviços isso vai acontecer mais, né? E hoje o que vai acontecer, né? A inteligência artificial ela também vai atuar no setor que tradicionalmente absorvia, né, a mão de obra porque não dava para substituir por máquina, então agora também no setor de serviços isso vai se visualizar, né? Ou vai se observar, e não apenas nas profissões que demandam menos qualificação, menos conhecimento, né? Isso vai afetar todas as atividades, né? Certamente isso vai afetar, por exemplo, as profissões de engenharia, isso vai afetar as profissões de medicina, né, isso vai afetar as profissões também relacionadas a um elemento criativo mais forte, como a arquitetura, né, e hoje tem essa questão da inteligência artificial generativa, que também vai atuar nos ramos culturais e criativos, né, o que sempre foi visto como uma área que estava, de alguma forma, resguardada desses avanços, né, falar que precisa ter as pessoas, né, fazendo a arte, fazendo a cultura, implementando medidas que são criativas, né. Então, isso, de fato, aponta para um cenário bastante assustador, né? Porque agora não tem mais para onde ir, né? Porque já saiu da agricultura, foi para a indústria, saiu da indústria, foi para os serviços, né? Se começar a reduzir, né, o emprego no setor de serviços, né, não tem mais para onde, não tem um quarto setor que possa absorver, né? Então, aí liga com a questão 2, né? Talvez essas medidas de garantia de renda se tornem cada vez mais importantes, né? E aí, num primeiro momento, sim, né? Pode ser que essa medida de redução da jornada de trabalho possa, né, representar um alívio, né? Pelo menos naqueles setores que já têm a capacidade de implementação dessas medidas, né? Aí, na medida em que há menos necessidade de pessoas, isso pode ser feito num ajuste na jornada de trabalho, né? Então, as pessoas agora, uma parte do trabalho delas pode ser desempenhada por inteligência artificial, e aí elas podem ter uma jornada de trabalho menor, com uma produtividade maior, uma remuneração maior, né? Mas se configurar um cenário mais sombrio, né, o que vai acontecer é que nós vamos ter um desemprego muito amplo, né? E nem mesmo essas medidas de redução da jornada podem, tá, contribuir para minimizar o quadro, né? Então, a gente vai ter, possivelmente, nesse cenário mais negativo, né, um aumento muito forte do desemprego, e essas medidas redistributivas de transferência de renda vão ter que ser, tá, modificadas, ampliadas, repensadas, para que dê conta, né, de garantir aí a sobrevivência das pessoas, né, porque elas não vão ter mais como trabalhar. Então, a gente torce para que o cenário, né, negativo ou não se confirme, ou que ele demore para chegar um pouco mais, né, para que a gente consiga se ajustar, se adaptar, e oferecer condições para que as pessoas não sejam afetadas de forma muito dramática, né, por esse quadro que se desenha. Sim, exatamente. Essas mudanças acontecem muito rápido, na verdade, né? Então, Muito. quanto antes a gente conseguir se adaptar a elas, né, e tentar prever, né, para que o pior não aconteça, seria o ideal, né? Às vezes não acontece, mas Exatamente, a seria velocidade é uma boa. assustadora. É, assustadora, exato. Então, seguindo aqui na pergunta 5, sobre crescimento econômico, né, e o PIB. Então, o Brasil tem enfrentado desafios para sustentar um crescimento econômico robusto nos últimos anos, né? Na sua avaliação, quais são os principais entraves ao crescimento do PIB brasileiro e quais políticas públicas poderiam ser implementadas para impulsionar o crescimento de forma sustentável a longo prazo? Tá. Também uma questão desafiadora, né, um problema estrutural, essa nossa dificuldade de, né, apresentar taxas elevadas de crescimento, e aí, quando a gente olha para alguns cenários internacionais, né, a gente vê que não é algo que está fora, né, de alcance, tá? Porque existem países que estão conseguindo crescer de forma rápida e sustentável, né? E a gente tem o caso dos 2 países do BRICS que eu havia mencionado, a China e a Índia, né? Então, são países de dimensões muito elevadas, populações elevadas, mas tem uma capacidade, né, de crescer, né? E aí o Brasil, que foi uma das economias que mais cresceu até ali os anos 80, depois, de alguma forma, perdeu o bonde da história, né? E aí tem uma série de questões que precisam ser endereçadas, né? Então, mudou o paradigma produtivo e talvez o Brasil não tenha tido capacidade de acompanhar, né? Então, quando, né, a gente já estava entrando ali na microeletrônica, né, nessa revolução digital,
né, a gente ainda estava muito preso no paradigma da segunda revolução industrial, né, metal mecânico e químico, né, e aí a gente tentou, de alguma forma, também, né, fazer uma política de avanços no setor de informática que não foram muito bem sucedidas, né, porque acontece, né, as medidas podem dar certo ou podem não dar certo, mas aí parece que o Brasil perdeu a capacidade de identificar quais seriam os motores do crescimento, né, que hoje passam muito pela questão da inovação, né, pela questão do padrão tecnológico, né, de estar sempre apontando ali para a fronteira do conhecimento, né, e aí o país não conseguiu acompanhar e ficou para trás, né, mas aí a gente vê, né, a China, né, consegue, a Índia consegue, né, então não é algo que está totalmente fora de alcance, né, aí entra que tipo de política que a gente pode fazer, né, o principal, a questão aqui, para ser mais preciso, né, tem a questão de investimento. A grande questão é como fazer o investimento não só quantitativo, qualitativo, né, nos setores que vão proporcionar um aumento da nossa capacidade produtiva, da nossa capacidade de absorver progresso técnico. Tá? Então, o que tem que se fazer aqui? Tá? Primeiro, né, tem uma questão ambiental que não pode ser ignorada. Tá? Então, a questão é, né, a gente precisa inovar nessas áreas em que talvez a gente tenha condições, tá, de apresentar um resultado que é importante do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, né? Então, a economia verde deve ser o foco aqui das políticas, né? As políticas de sustentabilidade, e aí toda uma série de elementos que vão apontar no mesmo sentido, né? Então, tem que readequar, por exemplo, tem que ter medidas e políticas para readequar o sistema financeiro, para que ele possa direcionar recursos para os setores que vão, tá, passar por uma transição, né, que vão sair da economia baseada no carbono para uma economia de baixo carbono. Tá? E aí, por exemplo, eletrificação da frota é um tipo de medida, né, que pode ser implementada, que vai proporcionar, né, crescimento, que tem uma demanda muito forte por isso, e ao mesmo tempo vai apontar no sentido de preservação ambiental. Né? Então, a questão da bioeconomia, né, o Brasil tem uma diversidade gigantesca, né, uma biodiversidade muito grande, então ele pode, né, utilizar essas características favoráveis para mobilizar o seu potencial de crescimento com, tá, o resguardo aí do meio ambiente, né, com a preservação das nossas riquezas naturais. Então, acho que vai um pouco nesse sentido, mas aí tem que ampliar o investimento, tem que ter uma capacidade de investimento, tem que ter uma capacidade de inovação, né, e isso precisa estar bem ancorado aí nessas medidas que forem adotadas, tá, para fins de transformar esse quadro, né, de estagnação que a gente tem enfrentado aí por muito tempo. Certo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre inflação, né, que também é algo que a gente precisa entender melhor, né, eu vejo, assim, que o brasileiro precisa entender mais, né, sobre como a inflação, né, no nosso dia a dia influencia, né, eu acho que a gente precisa ter esse contato, né, a gente às vezes quer fugir, né? Não quer ter esse entendimento, né? Mas é muito importante. Então, a pergunta 6 vai, né? A gente comenta sobre inflação, então. A gente gostaria de entender a tua perspectiva sobre isso. Então, diante dos desafios econômicos atuais, como você avalia a eficácia do sistema de metas de inflação, tendo a taxa de juro como principal instrumento da política monetária? Ela ainda é o melhor mecanismo para garantir a estabilidade de preços ou precisamos repensar essa abordagem? Essa é uma questão bem importante, interessante e complexa, né? Então, para ser mais direto possível, né? Eu já fiz uma pesquisa, né, junto com o professor Fernando Ferrari Filho, da Federal do Rio Grande do Sul, há tempos atrás, em que a gente avaliava justamente a efetividade, né, a eficácia do sistema de metas de inflação, e o nosso resultado, pelo menos, foi que não, né, que não tinha uma eficácia, porque o Brasil apresentava taxas de juros reais, né, ou seja, taxas de juros ajustadas pela inflação, muito elevadas, né, comparando com aí diferentes grupos, né. Pegue, por exemplo, o BRICS, os países menos envolvidos, os países de renda média, os países que têm histórico de inflação alta, que é o nosso caso ali nos anos 80, início dos anos 90, né? E em todos os cenários, o Brasil sempre despontava como um país que tinha uma taxa de juros muito alta, né, comparado com a média, ou seja, os países conseguiam manter a inflação menor com uma taxa de juros bem menor, né? Então, a gente avaliou que não seria
muito efetivo, né? E aí isso pode entrar na questão por que não tem funcionado, pelo menos como previsto, né? Como se acredita que deva funcionar, né? Então, já respondendo, né? Seria o melhor mecanismo? Na minha visão, não. Tá? Por quê? Porque tem um custo muito elevado e não se consegue manter uma taxa de inflação dentro dos níveis esperados. Isso está associado ao próprio estabelecimento de uma meta de inflação que é inviável. Tá? Hoje o Brasil tem que ter um centro de meta de 3%. Quando que o Brasil conseguiu isso? Acho que um ou dois episódios, tá? Dentro de 99 para cá, quando começa o regime de metas. Né? Então, o que acontece? A gente tem uma meta draconiana que faz com que o Brasil tenha que ter uma taxa de juros muito alta que acaba não tendo reflexo na inflação porque tem um problema externo forte, né? Então, é claro que acaba contribuindo via câmbio, né? E tem a taxa de câmbio que repassa, né? Quando ela muda, tem um impacto no custo dos importados, nos preços internos, né? Que acaba, de alguma forma, mitigando, mas não resolve a questão, né? Então, é difícil, né, responder que não, sem ter uma alternativa. O que poderia ser feito, né, de diferente no lugar do regime de metas, até porque hoje tem toda uma questão associada aí à reação, né, exacerbada de alguns agentes que teriam condições, né, de afetar de forma negativa o funcionamento do sistema financeiro, do sistema monetário e por consequência, né, o sistema econômico como um todo, tá, se fosse feita qualquer tentativa de mudar esse quadro, né. Então, eu acho que sim, a gente precisa repensar no sentido de que a gente, né, pode fazer de diferente, né. Então, eu vou muito pela linha do que, né, um economista importante, que já foi aí, né, diretor de várias instituições internacionais, que é o Stanley Fischer, né, que é um autor também de livros textos na área de macroeconomia, e que ele fala, o problema da inflação é muito mais complexo, né, então não é só com a taxa de juros que a gente vai conseguir controlar a inflação. Então, a gente tem um exemplo aí do que aconteceu na pandemia, né, então, durante a pandemia, todos os países tiveram taxas de inflação muito elevadas. Então, o que está acontecendo ali? Era porque a taxa de juros estava muito baixa? Não, porque a inflação, né, em determinados momentos, ela vai ter uma determinada causa, né, que vai ser mais importante, que a taxa de juros não vai resolver. Então, o Banco Central ele só tem como reagir aumentando a taxa de juros. Então, não vai resolver o problema, porque o problema não é um problema, por exemplo, de demanda, que as pessoas estão comprando demais, tá? E a gente vai ter um custo enorme, né, com essa taxa de juros. Então, o Brasil está pagando, né, aí próximo de R$1 trilhão por ano, né, só de juros, só o setor público, não é só o governo, isso fora o que as famílias pagam, cartão de crédito, empréstimo bancário, financiamento de carro, financiamento de imóvel, a taxa de juros é muito alta. Então, o custo de se operar esse sistema é muito alto, com um resultado que não é muito efetivo, né, porque a gente está sempre ali com uma taxa de inflação 4%, 5%, 6%, né, que é uma taxa de inflação alta, tá, mas é o que a gente tem observado ao longo do tempo, mesmo quando a taxa de juros está muito alta, né. E aí a gente vê a entrevista recente do Gabriel Galípolo, do Banco Central, dizendo, a gente não entende o que está acontecendo, né? Com essa taxa de juros lá em cima, a economia tinha que estar lá embaixo, e a economia está dando sinais, tá, de crescimento, de expansão, né? Os indicadores mostram que a economia está se expandindo frente a 2024, né, nesse primeiro semestre. Então, assim, é porque o sistema não funciona, né? Isso é mais evidente que, não é por aí que a gente vai conseguir resolver o problema da inflação. Então, tem que repensar, né, e colocar aí todas as outras possibilidades na mesa. Certo. Então, seguindo, vamos falar um pouquinho, então, de investimento e consumo. Então, a questão 7. A relação entre o investimento público e o investimento privado é complexa e pode variar dependendo das circunstâncias e das políticas implementadas. Em geral, na sua opinião, o aumento do investimento público pode mais complementar ou competir com o investimento privado? Outra ótima questão, né? Vocês fizeram a lição de casa aí, professor Carlos está orgulhoso Está orgulhoso do grupo, né? Então, eu abordei ali a questão, né, do investimento associado à pergunta 5, do crescimento, né? Essa é uma questão chave, né? Então, tradicionalmente, a gente tinha uma certa complementariedade, né? Porque, mas essa complementariedade, ela vinha de uma determinada característica, ou seja, havia setores que não tinham investimento privado, tá? Principalmente nas áreas de infraestrutura que demandam alto investimento, o risco é alto, o retorno é baixo e é demorado. Tá? Então, precisava ter, não tinha, então o governo entrava, e aí é claro que isso proporcionava, né, ainda que não de forma, né, totalmente adequada, proporcionava ter os investimentos necessários, aí o setor privado poderia ir naqueles setores de
maior retorno, menor risco e retorno menos demorado, né? Retorno mais rápido. Tá? E aí, então, o que acontece? Com o processo de privatização que a gente viu ali começando, né, nos anos 80 e avançando nos anos 90, diminuiu a atuação do investimento público em algumas áreas, né? Então, o setor privado passou a adotar, e aí, talvez em algumas situações possa ainda haver algum grau de competição, né? Principalmente ali, por exemplo, setor bancário, investimento de longo prazo. Então, o BNDES muitas vezes é apontado como sendo, né, uma fonte de financiamento barata, de baixo custo e que compete, em tese, com o mercado de capitais. Então, o mercado de capitais acaba não conseguindo se desenvolver por conta, né, da existência de instituições como o BNDES. A gente tem bancos que têm, é claro, que não são totalmente públicos, né, porque eles têm ações negociadas no mercado de valores, né, como é o caso do Banco do Brasil, né, que a gente vai ter aí concorrência com os bancos privados, né, faz parte aí do oligopólio bancário. A gente vai ter a Caixa, né, proporcionando financiamento imobiliário, também vai ser uma área que o governo vai concorrer com o setor privado, talvez porque o setor privado não tem interesse, né, em proporcionar esse tipo de investimento. Então, ainda tem alguma competição, né, e aquela complementariedade que existia de forma muito mais forte no passado deixou de ser importante, né. Então, o que acontece? Agora, possivelmente, a gente vai ter, né, essa questão da abertura de, por assim dizer, exploração inicial de novas áreas, né? E aí pode ser que o governo entre, mas como não tem interesse privado, talvez não haja nem disputa, né, nem competição, e isso vai se traduzir em mais complementariedade no longo prazo, né? Então, hoje o Brasil tem muita dificuldade de investir, né, porque o investimento público ele é variável de ajuste, sempre que vai ter algum tipo de medida fiscal, né, onde dá para cortar? Corta no investimento, e aí vai ficar sempre com um nível muito baixo de investimento aquém do que seria necessário. Então, certamente, né, se houvesse um nível mais elevado de investimento público, possivelmente houvesse também um nível mais elevado de investimento privado pelas complementariedades e pelo efeito multiplicador, né, que esse investimento público poderia gerar demanda, necessidade, né, de expansão da produção, que viria, né, sendo realizada por meio do investimento privado. Né? Mas hoje, como o governo não investe, tá, ou não porque não quer, né, porque tem dificuldade, que não consegue, isso afeta de forma negativa também o investimento privado, né, e a gente fica muito na dependência do investimento estrangeiro, né, que está relacionado à pergunta 1 ali do papel do BRICS e principalmente da China. Certo. Então, seguindo na pergunta 8, sobre política fiscal. Quais são os principais obstáculos e estratégias viáveis para a implementação de uma reforma tributária progressiva no Brasil, que, ao mesmo tempo, promova a justiça social, assegure a sustentabilidade fiscal e se adapte ao cenário de elevado endividamento público e às limitações impostas pelo novo arcabouço fiscal? Tá. Então, uma questão também difícil, né, de responder, né, os obstáculos e as estratégias viáveis aí para implementar uma reforma. É difícil, talvez o principal obstáculo hoje seja político, né, eu acho que hoje existe uma configuração, e a gente nota isso, principalmente nessa questão recente aí que envolveu a elevação do IOF, né, ficou claro assim, ó, tem uma parte da sociedade brasileira que não vai pagar impostos, não quer pagar impostos, não tem historicamente pagado impostos suficientes, e a gente vai bloquear qualquer medida que faça com que esse pequeno segmento pague impostos. Tá? Isso no IOF, mas também já tinha ficado claro, né, na questão do imposto de renda. Né? Quando a equipe do Ministério da Fazenda enviou, né, o estudo, falou, ó, aqui nós temos uma disparidade muito grande, né? As rendas elevadas pagam uma alíquota muito baixa, né? Então a gente vai pagar o mínimo, não é que vai pagar bastante, vai pagar o mínimo que não paga. Aí mesmo assim teve resistência, né? Então está buscando algum tipo de compensação, seja na despesa, seja nas transferências, tá? Para que não haja tributação desses grupos que historicamente pagaram muito pouco imposto. Né? Então, tem uma resistência política estrutural aí que está associada à natureza oligárquica da sociedade brasileira. Né? Então, a estratégia viável é muito mais difícil de se conceber, né? Como que se faz esse jogo político, como que se faz essa negociação, porque esses interesses, eles são arraigados, eles são interesses estruturais, eles dificilmente abrem mão, né, dos seus ganhos, das suas benesses, né, das suas vantagens, dos seus privilégios tributários, tá, para que se tenha, por exemplo, uma questão da sustentabilidade fiscal, né. Então, a justiça social é muito difícil de ser promovida
por esse meio, né? Uhum. E que está associada a essa tributação progressiva, né? Essas medidas, é claro, teve avanço, teve, né? Os fundos offshore agora são tributados, né? Então, mas são mudanças muito marginais, né? Que não são suficientes para ter um sistema tributário progressivo, para que a gente tenha uma justiça social por meio, né, da política fiscal, né? Então, o que acontece? O Brasil vai ter dificuldade, né? Porque ele tem uma rigidez muito grande aí de gastos, mas não tem muito como ser diferente, porque, né, se a gente não garantir que tem obrigatoriedade de gastos com saúde e educação, tá, o que vai acontecer? Isso não vai para nenhum outro fim social legítimo. Tá? Isso vai para os mesmos grupos de sempre. Né? Então, essa rigidez, de alguma forma, é o que assegura que a gente tenha despesa mínima com saúde e educação no Brasil hoje para sustentar, né, por exemplo, o SUS, que é um sistema espetacular, né, do ponto de vista de assegurar acesso à saúde, né? E aí, então, né, ao mesmo tempo, a gente tem esse elevado endividamento que está associado lá à questão 6, né, da forma como a gente escolhe combater a inflação com taxas de juros muito altas, né? Então, o que acontece ali, né, vai ser uma fonte inesgotável de crescimento do endividamento só pelo fato de que a gente tem uma taxa de juros muito alta, né? Então, ela está incidindo sobre um estoque, está aumentando esse estoque ao longo do tempo, tá? E aí, né, o que se busca fazer? A superávit primário, né? Mas isso, então, já ignora, né, que tem uma conta de juros muito alta que precisa ser direcionada, né? E aí a gente entra no novo arcabouço fiscal, que foi uma tentativa de flexibilizar ali o teto, né, que era o regime fiscal anterior, mas que também enrijece, né, a capacidade do governo de dar respostas. Tanto que quando veio a pandemia, né, todos esses tipos de medidas que implementam regras, elas têm que ser flexibilizadas, né? Então, a regra não serve porque tem um contexto que precisa de ação e a ação não pode ser feita porque está enrijecida. Então, o novo arcabouço também é um pouco disso, né? Ele não vai a fundo no sentido de flexibilizar, porque, né, nessa nova configuração que a gente tem que restringir cada vez mais as margens de manobra e de opção de operação do governo, né, por uma opção ideológica. Então, o que vai acontecer? Né? A gente vai ter uma rigidez, uma dificuldade que vai ser problemática para alcançar esses objetivos, né? Porque a gente tem um sistema progressivo, que a gente promove a justiça social, né? Que a gente tem as contas públicas menos, tá? Que a gente tem as contas públicas menos negativas ou menos, né, explosivas, né? Que é o quadro aí que pelo menos se pinta em algumas análises, né? E a gente não consegue reverter esse endividamento, né? Por conta da nossa dificuldade de resolver, tá, principalmente a questão da taxa de juros e da política monetária, né? Então, a gente está aqui numa situação bastante complicada, que tem o principal obstáculo, que é um obstáculo político. E vira uma bola de neve, na verdade, né, professor Marcelo? Exatamente. Então, são vários pontos, né? Um ponto liga no outro, né? Então, é um trabalho longo aí. Muito longo, né? E muito duro. Exato. Então, seguindo na pergunta 9, sobre política monetária. Então, mesmo com indicadores de inflação sob controle, o Banco Central opta por manter a taxa Selic em níveis relativamente elevados. Considerando o atual cenário macroeconômico de 2025, quais fundamentos justificam a manutenção do juro alto? Tá, perfeito. Também, né, isso está relacionado à questão 8, aí da questão da sustentabilidade, né, fiscal, do nível de endividamento, também a questão 6 da inflação, né? Então, assim, de fato, a gente não tem um quadro de inflação, né, explosiva, né, a gente não tem um quadro de inflação alta, né? A inflação, de vez em quando, dá uns repiques ali, como a gente viu na crise de 2015, né? Depois, durante a pandemia também, todos os países passaram por processo de repique inflacionário, o Brasil não foi diferente, né? Mas a gente não tem uma trajetória de inflação que diga o seguinte, ó, a inflação, ano após ano, ela vai ficar cada vez maior, né? E aí a gente tem esse problema que eu já mencionei na questão 6, né, que é uma meta de inflação extremamente restritiva, que dificilmente pode ser alcançada, e, portanto, vai fazer com que a taxa de juros, né, seja mantida em níveis muito altos, né? Então, de fato, a gente tem um problema aqui, né, que a taxa Selic está muito alta, e lembrando, a taxa Selic é só a taxa básica para algumas operações, né? Quando a gente olha para as taxas de mercado, elas são muito maiores, né? Então, tem taxas de juros no Brasil que chegam aí acima de 300% ao ano, rotativo do cartão de crédito, por exemplo, né, que é uma coisa absurda, né? Então, a gente tem, né, um cenário de desafios externos, né, tem um problema de guerras e mais guerras, né, a gente tem um cenário conturbado nos Estados Unidos, né, por conta das medidas que têm sido adotadas pelo Trump,
né? Mas, de fato, né, a gente não tem aqui uma situação muito complicada, as contas externas estão, né, também, de alguma forma, tá, bem comportadas, né? A gente não tem nenhum tipo de problema severo, né, com as nossas contas externas, que, por exemplo, exija manter taxas de juros elevadas para atrair capital, né? Então, na verdade, o que se tem aqui, né, se a gente for fazer o advogado diabo, né, vamos considerar situações como a entrevista que eu mencionei do Galipo. Por que a taxa de juros está alta? Porque a economia não está reagindo à terapia de choque de juros. Tá? A gente tem uma taxa de juros extremamente alta, mas a economia não reage. Né? Uhum. Então, o que acontece? A gente tem que aumentar ainda mais. É um pouco a ideia. Tá? Isso, às vezes, a gente compara com algumas terapias da Idade Média, né? Que quando não se tinha os avanços da medicina que a gente tem hoje, se fazia a chamada sangria do paciente, né? Então, como a sangria não funcionava, o que acontece? Está faltando mais, sangrar mais. Tem que sangrar mais o paciente, porque a gente já sangrou bastante, mas não deu resultado. Então, vamos sangrar mais. E nunca se pensou, não, mas talvez o problema não seja a sangria, né? Não vai dar certo, porque a terapia não funciona, né? E aí, então, vão se justificar, o BNDES, ele concede empréstimos subsidiados a uma taxa de juros menor e, portanto, né, a política monetária não vai ter efeito. Tá? Então, tem uma série de canais, né, pelos quais a política monetária opera, que são atribuídos, né, ou que, né, que são culpados pela ineficácia da política monetária. Tá? Mas a gente pode ter também uma outra explicação, né, que são justamente aqueles interesses que são convergentes com aqueles interesses que têm uma dificuldade em contribuir, né, com uma parcela de impostos, né, para o fundo público, para as finanças públicas, que também tem uma vantagem, um interesse enorme na manutenção dessas taxas de juros altas, né? Então, se escuta muitas vezes, mas ninguém ganha com taxa de juros alta. Eu já mencionei um número aqui, né? O setor público brasileiro, o governo federal, na verdade, está pagando 1 trilhão, né, de reais por ano em juros. Quem está recebendo? Alguém está recebendo 1 trilhão. Se o governo está pagando, alguém está recebendo. Então, quem está recebendo quer continuar recebendo, porque você consegue multiplicar o dinheiro e valorizar o dinheiro sem esforço nenhum, né? Você coloca o dinheiro aplicado ali, ele vai estar rendendo 5, 6, 7% em termos reais ao ano, que é uma taxa muito difícil de ser alcançada em qualquer outro tipo de aplicação. Aí não vai ter investimento, né, que é a questão lá, a pergunta 7, né, a gente não tem investimento também nos níveis necessários, porque a gente tem uma taxa de juros muito alta, que faz com que as pessoas prefiram, né, manter o dinheiro aplicado em ativos financeiros que rendem uma taxa de juros muito alta do que investir em ativos reais, né, que tem que produzir, que tem que vender, que tem que né, adotar uma série de medidas para fazer com que a economia funcione. Então, o que explica aí essa taxa de juros alta são os mesmos interesses, tá, da pergunta número 8 ali. Tá? Então, são aqueles que ganham, né, com essas taxas de juros altas, que são aqueles que recebem, por exemplo, parte desse 1 trilhão de reais aí do governo. Certo, perfeito. Então, para a gente finalizar, a pergunta 10 é sobre o setor externo. Então, quais medidas podem ser adotadas para ampliar a participação de produtos industrializados nas exportações brasileiras e reduzir a dependência de produtos primários? Essa também é uma questão muito importante, né? Ela se liga com a questão 1, né, que o fato de que o nosso padrão de comércio hoje é bastante focado, né, nos produtos primários, né, e não tem nenhum problema, né, é importante enfatizar, em exportar produtos primários. O problema está na dependência, né? Por quê? Porque isso também vai ter uma capacidade de encadeamento, de geração de dinamismo econômico muito menor que no caso dos produtos industrializados, né? Então, hoje a gente tem um mercado que a gente consegue avançar, né, com as exportações industrializadas, que é o Mercosul, mas vira e mexe, o que se vê a discussão, como que a gente faz para acabar com o Mercosul, tá? Então, esse tipo de acordo, né, pode se mostrar favorável para que a gente aumente, né, a participação dos produtos industrializados. E aí também está relacionado à questão 7, né, o investimento é o que proporcionaria ganhos, tá, aumento da produtividade, inovação, mudança de qualidade, tá, para que esses produtos possam, tá, alcançar os mercados externos em condições mais favoráveis, né? Porque hoje a gente tem um quadro em que, de fato, os países que se, né, voltaram para a exportação de produtos industrializados, né, a gente vai ter a China num primeiro momento, e depois hoje a gente já tem outras economias que também estão passando pelo mesmo processo, que é o caso do Vietnã, né, que é uma economia muito pequena, mas que tem um perfil exportador bastante, né, dinâmico, né, também preocupado com a questão da industrialização, né? Então, a gente tem que aumentar o grau de complexidade, né, dos nossos produtos, incorporar tecnologia,
aumentar a produtividade para que ele possa também, né, ser negociado a um custo menor nos mercados externos, passa também pela questão da taxa de câmbio, né, que essa taxa de juros elevada faz com que a taxa de câmbio fique, né, sobrevalorizada ou sobreapreciada, que a gente está vendo hoje, né, a taxa de juros está lá em cima, né, o dólar já começa a perder força frente ao real, né, então isso vai ter um impacto na inflação, indireto, né, mas também vai ter um impacto aqui na exportação de produtos industrializados, né, porque barateia a importação, né, e, portanto, se a gente pode importar, por que a gente vai produzir? Se a gente não produz, a gente não tem escala, se a gente não tem escala, a gente não consegue reduzir custos para, né, colocar esses produtos no mercado internacional de forma competitiva, né. E aí, existem outros elementos, que talvez nessa reforma tributária, que também tem um dos objetivos de reduzir um pouco, né, essa cumulatividade de tributos, né, ao longo da cadeia, pode ser que tenha algum impacto também. Se isso não ficar retido nos preços, né, a gente tem que observar também esse comportamento ao longo do tempo, né, que sempre que se tem uma redução dos tributos indiretos, ao invés de repassar isso para o preço, isso aumenta a margem, né, e aí, né, o que a gente substitui é um tipo de receita por outro, né, sai tributo, aumenta a margem de lucro, e aí o produto não tem nenhum tipo de barateamento, ele não fica mais competitivo, né, por conta disso. Tá, mas então existe uma série de fatores, né, tributários, cambiais, tecnológicos, diplomáticos, né, de negociação, de abertura de mercado, né, a gente vê que tem um esforço, né, da diplomacia hoje, né, de abrir mercados, de fazer negociação, de tentar avançar nesse tratado Mercosul-União Europeia. Outra questão também, não sei se é totalmente algo benéfico, positivo, mas é uma possibilidade, né, não sei se a gente vai conseguir exportar mais produtos industrializados para a Europa a partir desse acordo, né, mas é um tipo de medida que pode, sim, contribuir, né, então tem uma série de medidas que podem ser adotadas, pode ser que funcionem, umas mais, outras menos, tá? Mas hoje o quadro é de maior dependência dos produtos primários, né? E isso gera também uma situação de círculo vicioso, né? Se depende dos produtos primários, então eles pagam as contas, e aí a gente não faz nada para tentar evitar que se possa, né, mudar esse quadro e ficar pior do que está. Sim, exato. Então, tá. Perfeito. Agradecemos muito, professor Marcelo, por essa colaboração enorme e importante. Realmente, assim, todas as perguntas precisam, né, ter uma reflexão, né, a gente precisa buscar entender mais sobre economia, né, é algo que eu vejo que os brasileiros em si precisam aprender, né, nós todos, enquanto cidadãos, precisamos entender, né? Então, foi de muita valia, agradecemos mesmo pela sua colaboração. Eu que agradeço o convite, tá? Fico à disposição aí da turma, dos alunos, das alunas aí do Instituto, tá? Para futuras atividades, e um forte abraço aí para a turma, para todos os alunos e alunas, e para o professor Cássio. Obrigada.